Aleluia. Deus é bom, gente. Amém? Você está feliz? Seu rosto sabe disso? Aleluia. Deixa o seu rosto saber disso. Deixa o inferno também saber que você é crente. Aleluia. E crente cheio da palavra, cheio do Espírito, está feliz. Porque quem está em fé está contente. Amém? Se tem uma coisa que faz parte da fé, é estar feliz. Porque quem está em fé já recebeu antes de ver. Então não tem como estar triste se já recebeu. Amém? Então, pega a sua Bíblia aí, vamos fazer uma confissão. Aleluia. Antes de a gente dar início, é importante a gente saber disso. Fala assim comigo: eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aleluia, glória a Deus. Fique à vontade, pode se sentar. Obrigado, vocês são top mesmo, viu? Eu sou fã número 1 dessa banda, aleluia. Daqui a pouco a gente está de volta. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Você que está aqui há 1 mês, 2 meses, você que está aqui há 7 anos também, fique à vontade, viu? Você está em casa, está na casa do seu pai, então aproveita, desfruta mesmo do que Deus tem para essa noite, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade a algo que nós vínhamos falando, né, a respeito da visão e missão, né, que nós temos como ministério Verbo da Vida. E janeiro, né, de 2026, um ano que promete muita coisa, tem aí expansão, multiplicação, expansão e aumento, né, sobre a nossa vida. E eu quero pedir para quem está lá, aleluia, é o Levi? Bota aí para mim, Levi, por favor, a nossa missão e nossa missão: levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Qual é a visão que nós temos? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E claro, né, dentro dessa visão e dessa missão que nós temos, existem alguns valores, né, que nós classificamos aqui e determinamos como valores das Escrituras. Isso, como foi dito aqui por mim e pelos outros ministros aqui várias vezes, né? Isso não foi tirado da cabeça do Bud, isso não foi tirado da cabeça do pastor José Roberto. São valores que a Bíblia diz. São coisas que nós prezamos, que são importantes para a gente entender na nossa caminhada. Como eu disse, estamos falando a respeito deles, né? Já falamos domingo passado, se eu não me engano, sobre vida de fé. Depois falaram de unidade de amor, alegria e paz, firmeza doutrinária. Hoje a gente vai falar aqui, né, os 7, coração para servir, amém? Aleluia. Eu amo, e eu sei que cada um desses valores, gente, daria para a gente fazer vários cultos a respeito dele. Então não se assuste se volta e meia você ouvir de novo, porque se pegar, nem vou dizer outro ministro, Ronaldo, até a mesma pessoa, se vier outro culto e falar de novo, vai sair um monte de coisa diferente. Agora, por que vocês têm esses valores, né, e todos eles foram tirados da Escritura, né, para ter isso, funciona como se fosse uma bússola para a nossa vida. Entenda, a bússola, ela serve para nos direcionar mesmo. A bússola, ela não vai andar por você, mas ela aponta um rumo. Quem está comigo? A bússola, ela sempre está mostrando onde é o norte. E se a gente sabe onde é o norte, lógico que eu já sei onde é o sul, leste e oeste. Então a gente tem esses valores para que a gente venha determinar mesmo, para saber se a gente está indo ou não. A gente precisa mesmo entender na visão que a gente está inserido, gente, porque alguém que não tem uma visão para onde está indo, qualquer lugar serve. A Bíblia chega a dizer que um povo sem visão perece, porque qualquer lugar que chegar está bom. Quem está comigo? Quem aqui está crendo para ir passear em Ubatuba aí nas férias? Aleluia. Levanta a mão para saber. Assim. Tá vendo? Por que você... a visão é a praia, é Ubatuba. Você quer chegar lá? Tem uma igreja Verbo da Vida lá agora para você ir. Amém? Aí você... Quem não tem visão da praia, da coisa boa, vai nadar aqui no Paraíba e vai achar que tá bom. Porque pelo simples fato de estar molhado. Quem está comigo? Mas existe uma visão. Então essa visão vai determinar para onde você vai. E esses valores servem para trilhar um caminho de sucesso, para saber se nessa jornada, porque entenda, quando nós falamos de visão, eu não estou falando só do destino, eu estou falando da jornada também. Os valores servem para que
o destino a gente chegue, mas a gente não chegue de qualquer jeito, mas para que a gente seja pleno na jornada. Não adianta chegar lá no lugar pisando em todo mundo. Amém? Então vamos hoje, aleluia, falar sobre fervor. Não, que fervor, é o 7. Coração para servir, aleluia. Quem sabe faz ao vivo, aleluia. Então, 2, 3 e já, valendo, aleluia. Romanos, a gente vai abrir a Bíblia bastante aí, tá bom? Me ajuda aí, Levi, por favor. Romanos, no capítulo 12, no verso 11, a Bíblia diz assim, ó: no zelo não sejais remissos. Essa palavra remisso fala de vagaroso, fala de negligência. Sabe, é igual... Eu não vou falar isso porque isso acontece lá para São Paulo, amém? Aqui não, aleluia. Já viu adolescente quando você pede alguma coisa para fazer as coisas? Fala assim, ó, vai lá, cata o cocô do cachorro, arruma sua cama, tira... já vou. Aleluia, né? Remisso aqui, fala de vagaroso. No zelo, não seja remisso, aleluia. Não fala depois eu faço, porque quando a gente fala depois eu faço, a gente já sabe que não vai fazer, aleluia. Eu estou pregando para mim mesmo, amém? Aleluia. Maria, depois eu cato. Maria, depois eu pego, aleluia. E ela já sabe, Romeu é agora. Quando eu escuto ela falar, o seu cachorro, eu já sei, vixe, é agora. Porque senão o negócio vai ficar estreito, né? Entendeu? Então, no zelo não seja remisso, vagaroso, mas sede fervorosos de espírito. Como? Servindo ao Senhor. Então, é possível ser fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Na verdade, enquanto nós servimos ao Senhor, nós nos tornamos fervorosos de espírito. Aleluia. E aqui tem fervor de espírito, mas daí não é para ir hoje não, deixa para outro dia. Hoje eu vou falar sobre coração para servir. E entenda, eu não estou falando só do serviço. Hoje nós vamos ver que é coração para servir. Não é nem só o servir. Porque não basta fazer, porque ele disse, no zelo não seja remisso. Ou seja, faz e faz de qualquer jeito. Faz porque estão falando, ou faz xingando. Nossa, que porcaria, não queria estar aqui essa hora. Já viu? Fica assim, né? A Maria sabe também quando eu estou bravo, porque às vezes eu chego em casa e ela olha assim e fala, o que você está falando? Porque ela já entendeu já, quando eu estou orando em línguas e quando eu estou... Entendeu? Ela olha e sabe, assim, ele está orando em línguas, a expressão é outra, mas quando está bravo, tá... Tinha um cara na Praça Nossa que fazia assim, né? Você lembra? Quem já viu isso, né? Eu esqueci, né? É o deputado, é isso aí, ó. Aleluia, ele fica né, fazendo assim, tá vendo? Então não seja, então perceba que não é só fazer, mas é o coração como faz. Eu preciso correr aqui que eu liguei até um cronômetro hoje, em nome de Jesus. Abra outro texto comigo, vamos lá. Êxodo capítulo 4, no verso 6. Aleluia. E antes de a gente ler o verso 6, eu quero que a gente... Deixa eu contextualizar aqui o que está rolando aqui. Nos 2 últimos versículos do capítulo 3 de Êxodo, Deus tinha dito para Moisés assim, Moisés, olha, deixa eu te dizer uma coisa, esse povo aí, que está há 400 anos cativo no Egito, eles vão sair desse cativeiro, mas vai ser tanto favor sobre eles, que as meninas vão sair com roupa nova, aleluia, aleluia. Que as meninas aí estão querendo para roupa nova, aleluia. É isso que diz o texto. Eu vou ler para você não achar que é na minha cabeça, tá bom? 21 e 22 de Êxodo 3. Eu darei mercê, essa palavra mercê é favor, a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Então não importa o cativeiro que a gente está. Quando Deus decide nos tirar do cativeiro, a gente nem sai de mão vazia. Verso 22 diz assim, cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, aleluia, joias de ouro, aleluia, cartão black, aleluia, meu Deus, um crédito maior na Nubank, ó, joias de ouro, vestimentas as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Está comigo? Então entenda, esse é o contexto. Aqui Deus falando para Moisés que não importa o cativeiro que eles estavam, porque na cabeça natural a gente começa a pensar, mas como que vai ser tudo isso se eu já estou... Eu era escravo, meu pai era escravo, meu avô era escravo, eu venho de geração de escravo, há 400 anos escravo. Quem está comigo? Mas Deus está dizendo, não, você vai sair ainda borçudo, aleluia.
E aí, no primeiro versículo do capítulo 4 de Êxodo, Deus diz assim para Moisés: cara, vai ser assim mesmo, pode ficar tranquilo. E aí Moisés começa a questionar: mas e se eles pensarem que o Senhor não apareceu para mim? E aí, no verso seguinte, Deus fala assim: o que você tem na mão aí? Eu estou resumindo bem aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Aí Moisés estava com aquela cajado na mão. Deus fala assim: ó, pega esse cajado aí e joga no chão. Ele jogou no chão, virou uma cobra. Depois ele pegou a cobra pelo rabo, a cobra voltou a ser cajado. E aí Deus disse: isso é um sinal para que os outros vejam que foi eu que enviei você. Mas agora, além desse sinal, Moisés, eu preciso falar a respeito de você. Deixa eu falar algo para você, Moisés. O que está rolando com você? E aí no verso 6 e 7, a Bíblia diz assim, que Deus falou para Moisés: Moisés, eu já disse que vai ser glorioso, que não vai faltar. Eu já disse que as pessoas vão ver os sinais acompanhando você. Mas eu preciso que você coloque a sua mão no coração. Quando a Bíblia fala de mão, está falando do serviço, obras. Quando fala do coração, fala do espírito humano. Às vezes a Bíblia, quando fala do coração, não está falando do músculo de carne, mas está falando do espírito humano, do homem interior. Então quando Moisés coloca a mão no coração e ele tira a mão e vê que a mão dele está leprosa, doente. Em outras palavras, está dizendo: Moisés, se você estiver com o coração desalinhado, com o coração errado, o serviço seu vai ser leproso. E como hoje nós estamos falando sobre coração para servir, não é só o servir, eu preciso que você, Moisés, coloque de novo a mão no coração, alinhe o seu coração, para que agora, quando a sua mão sair curada, o seu coração curado vai produzir serviço curado. Quem está comigo? Amém? Estamos falando hoje sobre coração para servir. Como eu disse, não é somente o fazer, mas é como nós fazemos. E isso muda tudo. Veja, outro texto, perdão, diz assim, no livro de 2 Reis, no capítulo 10 e no verso 15. Porque sabe, gente, o serviço na nova aliança, a gente vai ver depois aqui, que não é somente feito, mas é feito e recebido. Na nova aliança não basta só fazer, porque é como faz e a motivação do coração porque faz. Aleluia. 2 Reis, no capítulo 10 e o verso 15. Então, pensando assim, se o importante também é a motivação e não só o que foi feito, o importante é quem nos tornamos enquanto fazemos, e não só o que fazemos. Deus não então vê somente o produto final. Quem está comigo? Até porque a terra prometida já estava garantida, Aline. Mas por que não entraram? Porque Deus tinha menos poder? Não, o último versículo do capítulo 3 de Hebreus já diz que eles não entraram porque não creram. Não é porque Deus tinha pouco poder. Então é quem nós nos tornamos na jornada é tão importante quanto o próprio destino. Até porque, na verdade, se a gente nem nos tornar quem devemos nos tornar na jornada, nem alcançamos o destino. Eu falei que eu ia ler, né? Melhor, aleluia. 2 Reis, no capítulo 10 e o verso 15, diz assim: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Rebeca, e lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Basicamente é isso aqui. Imagina que ali o rapaz estava, né, no carro dele. E quando fala de carro, gente, eu preciso que você entenda essa plataforma aqui, carro, fala de velocidade, fala de leveza, fala de acesso. Você consegue entender que quem anda de carro corre mais rápido do que quem anda a pé? Você consegue entender que quem anda de carro consegue levar mais gente do que sozinho a pé? Sozinho no máximo eu levaria mais um, e dependendo do peso da pessoa. Agora de carro eu consigo botar um monte dentro. Quem está comigo? Sabe, Isaías 40:31 fala que correm e não se cansam. Quando fala de carro, a gente precisa entender que são níveis que jamais a gente chegaria a pé. Aleluia. Agora, carro, claro que é uma plataforma também de visibilidade, mas ali o texto, o ponto de partida não é o carro. O carro é a consequência, o ponto de partida é o coração.
Tá comigo? Levanta aí, Marco. Basicamente é isso. Estava aqui no carro, vem aqui, ele viu. Qual foi a primeira pergunta que ele fez? Não é quer subir no carro, é lógico que quer, tá andando a pé. Quem aqui está crendo para carro? Amém. Aleluia. E eu não estou dizendo quem não tem, viu? A pergunta é quem está crendo para carro. Não limite só, então eu já tenho, não vou falar. Não, você pode ter um novo, por que não? Aleluia. José ganhou um novo. Está comigo? Então a pergunta dele não foi se quer subir, porque é lógico que ele queria. A pergunta é sobre o coração. O seu coração é sincero para comigo? Porque o meu é para você. Se o seu coração for sincero, também não é já sobe direto, é me dá a sua mão, ou seja, me dá o seu serviço. Vamos ver o texto, fica aí. Não vem subindo não, peraí, aleluia. Então já vou. Calma, quero ver agora as obras, né, aleluia. Olha o texto, vamos lá. Tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, opa, tenho, tamo junto. Então, já viu essa coisa? Não, pastor, tamo junto, aleluia. Tamo junto na onde que eu nunca vi a criatura? Mal do culto vem. Mas tá bom. Aqui é só um exemplo, tá bom? Aleluia, né? Tá bonito, o visual novo, aleluia, tá tudo bem. Sincero coração para comigo, como o meu é para contigo, respondeu Jonadab, tenho. Então, se tens, dá-me a mão. A mão. Agora você faz crossfit, negócio você consegue, aleluia. E também com ajuda, né, aleluia. A mão é a representação do coração. Veja, o carro, que é sim o desejo de muitos, essa plataforma de acesso, de leveza, velocidade, acesso a níveis que a pé a gente não iria, é talvez o alvo de muitos, mas o carro é a consequência da mão. E a mão só foi possível iniciar por causa do sincero coração. Porque sem o sincero coração, nem o início do serviço teria. Quanto mais o acesso ao carro. Você vai ser sorteado no seu, em nome de Jesus, viu? No seu, como é que chama o negócio? Consórcio? Eita glória! Tá vendo? Ó? Correndo. Agora faz crossfit, melhora, faz uma corre, mas se fosse de carro corria mais, né? Aleluia. Eu venho pra cá de carro, eu confesso, eu dou uma corridinha. Não como se não houvesse amanhã, né? Aleluia. Porque outro dia eu sei que a Maria saiu com uma aí e a pessoa já ficou, pastor, a Maria tá correndo, viu? Eu contando pra mim, né? Aí, tá bom, aleluia. Mas eu corro por estar num carro, nem canso. Veja, como a gente estava dizendo, né? 1 Samuel 16:7, a parte B do versículo diz assim, ó: o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Então a promoção de Deus começa de dentro para fora. Quando a gente está com o coração alinhado, servindo, pronto, a gente já está apto, pronto a ser promovido, a coisas chegarem. Aleluia. Olha que interessante. Muitos querem o carro, visibilidade, avanço, influência. Poucos querem dar a mão. Muitos querem o carro, poucos querem dar a mão. Que fala de servir, de sustentar e de cooperar. E menos ainda os que querem ajustar o coração. Aleluia. Então nós não, na igreja, gente, nós não somos consumidores. A gente não veio aqui para assistir um culto. A gente veio para prestar um culto. E segundo o culto que o pastor Fábio disse outro dia, na verdade, o culto na Nova Aliança nem acaba. O que acaba é uma reunião, porque o culto é 24 horas. Se a presença está 24 horas dentro. Então a gente veio dar continuidade a esse culto que a gente faz em casa, no trabalho, em outros lugares, mas agora é junto. Vamos lá, outro texto. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Falando hoje sobre coração para servir, né? Mateus, no capítulo 5, no verso 23 e 24, a Bíblia chega a dizer assim, ó: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Veja, eu sei porque uma vez eu conversei com uma pessoa e alguém disse assim para mim: não, tá vendo, pastor, não é assim que a Bíblia diz que se a gente tiver alguma coisa contra alguém,
a gente não deve nem ofertar. Não, não é isso que a Bíblia diz. Jesus nunca disse, se tem alguma coisa contra alguém, não precisa ofertar, muito menos dizimar. Olha que interessante o texto, ele diz, se você tem alguma coisa contra alguém, deixa perante o altar a tua oferta, ou seja, a oferta nem para o bolso volta, ela continua no altar. Então Jesus, ele diz, em nenhum momento Jesus estava dizendo, deixa de fazer, ele disse, eu estou mostrando como deve ser feito, como deve ser alinhado o seu coração, assim como o texto da ceia, essa coisa de, tá vendo, examine-se pois o homem a si mesmo, se achar alguma coisa não coma, isso aí não está na Bíblia, examine-se pois o homem a si mesmo e coma, esse é o texto, porque se eu não como, e lembra, quando a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo, a régua para examinar é a palavra, não é o meu achismo, não é o meu critério, é o que eu estou vivendo, eu pego a régua da palavra, vou medir o que a Bíblia diz do que eu estou vivendo, e aí sim eu vou medir o que eu devo melhorar, mas não diz, se eu não estou bem, eu não tomo, não, diz que você deve tomar, porque se eu não tomo, eu estou sinalizando para a terra e para o céu, que eu estou errado e que eu não vou mudar. Assim então, tem alguma coisa contra alguém? Por isso que ninguém está interessado no seu dinheiro não. Se a gente tivesse interessado no dinheiro, a gente não estava ensinando isso. A gente só estava falando, faça que você vai ganhar um carro novo. Mas não, a ideia é que faça e com o coração correto. Por quê? A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 7, sobre oferta, que aqui são homens mortais que recebem, mas ali aquele que se testifica que vive. Então, na nova aliança, não é somente feito algo, mas é feito e recebido. Aleluia. Uma coisa, um ato. Veja, melhor eu ler o texto, né? Hebreus no capítulo 7, no verso 8. Aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Porém, ali, aquele que se testifica que vive. Vamos lá, daqui a pouco vai chegar esse momento na hora, né, dos dízimos e das ofertas. O que a gente faz aqui? Eu já vi, geralmente as pessoas trazendo um envelope que o gasofilaço fica aqui, ou fazendo via Pix, ou indo até a maquininha ali. Eu nunca vi ninguém subindo no céu para entregar. Não é? Pastor, peraí, eu já volto, vou ali no céu entregar meu dízimo e já volto. Então é algo feito em um lugar, mas recebido em dois. Porque é feito um serviço, manifesto, materializado em um lugar, mas recebido em dois. Eu não tenho tempo para mostrar, mas eu posso te mostrar, te provar, que Efésios no capítulo 4 diz que sobe como aroma suave ao Senhor uma oferta. Então veja, não é só fazer, mas é o coração para fazer que determina o princípio daquilo. Uma vez eu conversava com uma pessoa, e eu chamei outra, né, de testemunha, e aí no final da conversa, quando um fulano saiu, ficou só o ciclano, e aí o ciclano me disse, pastor, rapaz, o nível de desonra que o cara fala com você, como é que você não fala nada? Eu achei estranho, achei ruim, sabe? Foi ruim para mim ouvir aquilo, ver o jeito que a pessoa falou com o senhor, um nível de desonra tão grande. Aí eu falei, cara, eu não vou cobrar honra de ninguém, eu vou ensinar sobre. Porque se você cobra e a pessoa faz por obrigação, aquela pessoa que está fazendo, ela não recebe dos benefícios do cumprimento desse princípio. Quando você honra, quando você ensina e a pessoa pega aquilo por revelação, ela vai honrar por ter a palavra revelada, então é feito, mas também recebido, então se torna benefício para a pessoa. Quem está comigo? Por isso dízimos e ofertas também. Se a gente não ensinar direito, a gente só vem aqui e taca, pum. Não é isso. Jesus está escrito lá em Hebreus não, 2 Coríntios 9, Deus ama quem dá, não é somente dar, é dar com alegria. Olha a motivação do coração. Então Deus ama quem dá, ou seja, serviço, com alegria, coração. Deus não está contente com quem dá com raiva, quem dá com dó. Porque alguém que dá com dó não entendeu que Salmo 23 é uma verdade. Então a palavra de Deus não é revelação para ela, é assentimento mental. E fé não é assentimento mental. Fé é concordar com a palavra, e não somente concordar, mas agir à altura. Se eu entrego com raiva, eu tenho mais consciência da falta do que da consciência de que Deus é supridor. Mas eu não estou falando sobre dízimos e ofertas não, estou só falando sobre coração para servir. E mostrando que o que é feito precisa ser feito.
Se a gente for lá em Gênesis 4, a gente pode falar de Abel e Caim também, que diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Veja, dos dois. Ao passo que de Caim não se agradou. E aí ele ainda ficou chateado. Não gostei. Não gostou. Fez errado. Quer o quê? Não, Deus é obrigado a receber. Na onde que está escrito isso? Aleluia. Vocês estão bem, né, gente? Abra comigo em Lucas, no capítulo 18. Aleluia. Eu vou por aqui também. Quem está entendendo alguma coisa, diga: eu estou entendendo. Lucas 18 e o verso 28. Aleluia. Veja uma pergunta que Pedro fez aqui para Jesus. Ele disse assim, ó: e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Quando o Pedro diz aqui que deixou, ele deixou para servir. Ele deixou os seus afazeres, as coisas que ele já fazia naturalmente, e passou a servir Jesus. Passou a andar com Jesus e passou agora a servir esse homem. E aí ele perguntou: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou irmãs, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente. Fala assim comigo: no presente. Quando fala que no presente, gente, é porque está falando que é agora, nessa vida. Não está falando da glória, Ronaldo. Não está falando quando você morrer. Jesus não disse quando você morrer e chegar na glória. Ele diz assim: você que deixou, você que está servindo. E eu sei que para servir, gente, a gente precisa colocar força às vezes. É ou não é? Vamos ser sinceros. Quantas vezes, não precisa levantar a mão não, para o pastor não ver, mas quantas vezes você já não veio aqui chateado às vezes? Cumpriu uma escala. Você nem queria. Eu sei que no início tudo é lindo e maravilhoso. Meu Deus, estou servindo agora. Vou colocar o diaconato como exemplo. Estou de uniforme, meu Deus, ó, é novo, está cheirando, não sei onde põe a mão, não sei como é que fala, aleluia. Ei, Pai Senhor, meu irmão, entra, aleluia, está tudo certo, glória a Deus. Entendeu? Assim, eu sei que não é assim, mas ó, a gente tem uma ideia. Estou todo feliz, todo contente, não sabe como é que faz. Mas o tempo passa e aquilo que é santo se torna comum. E aí a motivação do coração está errada. E eu tenho dito nesse lugar, servir a Cristo tem que ser leve e divertido, porque eu vim de um lugar que eu via os pastores fazendo sofrendo, e eu descobri que pode ser leve e divertido. Agora não confunda, pelo amor de Deus, o leve e o divertido com o leviano. Então eu não sirvo quando eu não tenho nada para fazer. Isso é leviandade. Ser leve e divertido é contar com a graça para realizar. Porque a graça te dá capacidade para você produzir resultados onde não consegue sozinho. Então eu estou cansado, mas eu acesso a graça e sirvo. E sirvo bem. Se eu não acessar a graça, eu acesso só o corpo humano e a vontade, os sentimentos. E é por isso que está cansado, porque Jesus disse, eu dou força ao cansado. Se você está cansado é porque não está servindo a Cristo, mas está servindo a rotina da igreja. E a rotina da igreja não promete descanso, mas é Cristo que promete o descanso. Por isso que nós falamos nesse lugar também, precisa a importância de você servir, mas no dia que você não está escalado, você precisa estar em um culto para cultuar. Se você só vem no dia da escala, você só serve a rotina da igreja e não Cristo. Você precisa entender que o seu serviço é fruto da sua mão e do seu coração alinhado, por isso você está no carro. Só que agora depois que subiu no carro, aí azar do coração e da mão. Gente, eu não estou bravo, eu estou de boa. Não, de verdade, de boa. Até porque vocês já viram bravo. Quando eu estou bravo, eu falo, estou muito bravo. Nossa, gente, não faz assim. Não faz assim, né? Aleluia. Vocês lembraram, né? Sei, aleluia. Poxa, lembrei de uma música. Ai, entenda, por favor. Quem está aqui hoje a primeira vez, por favor, me entenda. Eu nem sempre fui crente. Então tem download que foi feito na minha cabeça, que é antigo.
Não é download de novo, tá bom? Só que eu não consegui apagar da HD ainda, aleluia, tá bom? Então eu lembrei da música, fazer o quê? Você bom, vai. Você fica a melô do pastor agora, eu pensei comigo, né? Falei assim, a semana inteira fique te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Aí agora chega aqui bravo porque tá servindo. Aleluia. De jeito maneiro a gente pensa em dinheiro. A gente só quer amar, aleluia. Amém? Ai, vai. Graças a Deus que não é ao vivo esse negócio, né? Aleluia. Ai, deixa eu tomar água depois dessa, meu Deus do céu. Perdão aí, gente, é mais forte do que eu. Lembra que eu disse? Eu fiz 2 vezes a 5ª série, eu preciso me conter. Para, Romeu, para. Coração para servir, coração para servir, coração para servir, vai. Então Pedro, aleluia, chegou até Jesus e disse, poxa Jesus, a gente deixou tudo para te servir. O que vai ser da gente agora? Jesus disse, cara, deixa eu te dizer uma coisa, ainda nessa vida. Não vai ser depois não. É igual o Salmo 23. Salmo 23 a gente precisa ter isso como revelação para a nossa vida. É o Salmo pastoral. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha a bênção que é o reconhecimento da unção pastoral sobre a nossa vida. Tem algo no Salmo 23, Ronaldo, que eu acho interessante, que diz assim, que a gente tem uma mesa posta na presença dos meus inimigos. As pessoas pensam que essa mesa é no dia da glória, quando a gente morrer. Só que lá não tem inimigo. Se a mesa está posta na presença dos inimigos, então tem coisas para eu desfrutar nessa terra. Quem está comigo? E aí Pedro, ousado, perguntou, como é que vai ser? E agora? A gente largou tudo e te serviu. Aí Jesus disse, cara, deixa eu te dizer, ainda nesta vida você vai receber 100 vezes mais. O que é 100 vezes mais? Quando Jesus fala da parábola da semente, e ele fala que a semente é a palavra, quando a palavra cai em uma boa terra, fala assim comigo, boa terra. A boa terra, gente, a boa terra, ela tem condição de frutificar em 3 esferas, 30, 60 e 100 por 1. Agora, alguém que serve já nem vai entrar no 30, no 60. Alguém que deixa para servir, que deixou casa, coisas e veio para cumprir a escala com o coração correto, essa pessoa já acessa o 100 por 1 pelo fato de estar servindo com o coração alinhado. Quem está comigo? Rapaz, olha, Aline, olha, vai ter mais gente querendo fazer a limpeza da igreja esses dias, você vai ver, aleluia. Você precisa entender que cada vassourada, aleluia, arrancando o que não presta, a sujeira, com o coração alinhado, meu Deus do céu, ainda nessa vida, aleluia. Já pagou conta varrendo? Não tô, a não ser quem trabalha com isso, né? Lógico, né? E já, né? Já. Pastor, eu trabalho na Mil Clean. Não, tá certo, você vai pagar a conta varrendo. Ai, gente, para. Vai, volta aqui pro texto, pelo amor de Deus. Vai. Nossa, Deus. Meu pai do céu, para. 1 Timóteo, por favor, vai, gente, vai. Aleluia. Eu não sou sempre assim, viu, gente, por favor. 1 Timóteo 3 e o verso 13, aleluia, vamos lá, às vezes é pior, aleluia, brincadeira, gente, porque a gente é crente, aleluia, a gente é feliz, né? Deus é bom, aleluia. 1 Timóteo no capítulo 3 e no verso 13 diz assim, pois os que desempenharem bem o diaconato, aleluia, cadê os diáconos? Ai, pastor, então só quem é diácono recebe agora? Não, entenda. Essa palavra diaconato, diaconia, vem do ministério de socorros, de servir. Obrigado. A gente sabe que pela palavra que tem o ministério quíntuplo, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E tem o ministério de socorros, que é até esse que sustenta esses outros 5 ministérios. Sem o ministério de socorros, não tinha jeito não. Graças a Deus que agora a gente está tendo um culto abençoado. Hoje a gente chegou aqui, está limpinho, aleluia. Não tá? Não foi benção? Você entrou no banheiro, não achou nenhuma surpresa. Amém? Porque ontem alguém estava aqui limpando. Estamos em um ambiente climatizado, aleluia. Olha que benção.
Cadê as crianças não que estão correndo para cá? Porque deve estar correndo para lá, aleluia. Não é? Então isso aí é quem está na escala que resolva. Então essa palavra diaconato aqui, diaconia, vem do ministério de socorros. Então tudo que envolve, tudo que não está no ministério quíntuplo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, faz parte do ministério de socorros. Então aqui estou falando do diaconato, mas está falando do ministério de socorros todo. Então pode ser da música, do departamento infantil, do próprio diaconato e de outros departamentos que estão surgindo na igreja, amém? Diz, olha o que pode produzir. Pois os que desempenharem bem aquilo que foi colocado na sua mão, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Pastor, qual é a vantagem de alcançar muita intrepidez na fé? Oxe, lembra? Hebreus 11:6 diz que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, se a única maneira de agradar a Deus é pela fé, eu devo aprender sobre fé, e a gente vai falar aqui o ano inteiro, um monte de vezes sobre fé. Não tenha dúvidas que nós somos um povo da fé, amém? A gente crê com o coração, fala com a boca, a gente manifesta, materializa. Fé está escorrendo da nossa, saindo pelos nossos poros. Aonde a gente para, fica uma poça de fé em nome de Jesus, porque a gente não para por nada. Agora, eu preciso entender que essa fé, que é a única maneira de agradar a Deus, ela é produzida, aumentada, se torna intrépido. Essa palavra intrepidez fala de ousadia. Para quem? Para quem serve bem. Aleluia. Quando a gente serve, esse texto diz que eu alcanço para mim mesmo. A gente acha que está servindo e fazendo favor para o outro, né? Mas na verdade você está alcançando para você mesmo. Olha o texto, olha o texto. Diz assim, ó: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo. Se você serve achando que está fazendo para outro, em parte é, mas você está alcançando para você mesmo também. Para si mesmo, justa preeminência e muita intrepidez na fé. Intrepidez, ousadia. Uma das definições dessa palavra intrepidez, se você tem a Bíblia Strong aí, você pode puxar, tá aí, fala ousadia no falar. Quem serve vai ser ousado no falar. Aleluia. E lembra, fé é o quê? Crer com o coração e falar com a boca. Talvez o que falta do nível de ousadia para algumas pessoas desfrutarem é o serviço. Gente, como eu disse, é muita coisa, não dá tempo a gente falar tudo não, mas a gente pode ir lá para o livro de Samuel, a gente vai ver que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Aleluia. Ou seja, a unção, que unção significa o Espírito Santo em ação. Outra definição de unção é pessoas improváveis fazendo coisas impossíveis. Se eu, improvável, vou fazer coisas impossíveis e através da unção, eu preciso entender que essa unção de Deus na minha vida aumenta quando eu estou com os meus irmãos. Ah, pastor, mas eu não queria estar com meus irmãos, não, principalmente aquele ali. Mas a Bíblia diz que com o ferro se afia. Se você quiser ser intrépido na fé, ousadia no falar, você vai precisar desse irmão te afiando. Porque faca cega só irrita. É ou não é? Você pega a bicha, amassa o tomate e não corta. A gente quer a Tramontina, corte rápido, não é isso? E não facas Bartimeu. Só quem lê a Bíblia que entende essas, né? Aleluia. Bartimeu é um cego da Bíblia, tá bom, gente? Aleluia. Entendi agora. Não, aleluia. Tá vendo? Ai. Eu vou melhorar, tá bom? Nas piadinhas. Vai ser bom. Vamos lá para outro texto, é melhor, né? 1 Samuel, capítulo 30, no verso 24, diz assim. O contexto aqui é que os caras já tinham ganho umas guerras lá, e aí eles estavam indo para outras, e alguém teve uma ideia de falar assim: ó, Davi, a gente está um pouco cansadão aí, será que rola a gente ficar aqui hoje tomando conta da bagagem? Porque assim,
Cara, tô mal, viu? Já batalhei aí, um monte de batalha. Tô servindo aí o mês inteiro na escala, todo culto. Então, dá uma moral pra mim. Você precisa entender que às vezes a gente pensa, poxa, eu nunca vi o pastor na limpeza. Você nunca viu, mas não significa que eu nunca limpei. Talvez você nunca tenha visto a Maria no DI, mas quando a gente iniciou a igreja aqui, ela tinha culto terça, quinta e domingo. Ela ficou 9 meses. Sabe o que é 9 meses, gente? Servindo todo o culto no departamento infantil. Todos os cultos. O único culto que ela sentava para cultuar, ouvir, era o Fortalecendo a Visão lá em Guará. Não sei porque hoje talvez é fácil falar, né? Eu nunca vi ela no DI, por que ela não entra na escala? Oxe, não entra? A gente ainda tem lenha para queimar aí, viu? Ainda tem DI points aí, por ter estabelecido e feito. E foi uma época em que era ali, não era lá do jeito que é hoje não, que a gente construiu. Agora tem ar-condicionado, tem brinquedo, tem tudo. Era uma cozinha barra DI. Era meio que assim, leva as crianças lá, fecha, tranca a porta e sai. E no final fazia igual Nabucodonosor, abria a janelinha e vê, deixa eu ver. Maria? Tá tudo bem? Aleluia. Então, a gente precisa entender que a Bíblia diz sobre a gente suportai-vos uns aos outros. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, não está falando no sentido, eu não suporto fulano, mas eu até sento do lado dele porque o pastor falou. Não, essa palavra suportai-vos uns aos outros fala de dar suporte. Dar suporte, aleluia. De fazer o que o outro precisa. Não vou, calma. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros e fala de dar suporte, está falando de ser um desses pés aqui, de suportar tudo isso daqui. A falta de um deles vai fazer com que isso aqui caia. Talvez algumas coisas na nossa igreja não aconteceram ainda. Aleluia. Quem está comigo? Pela falta da disponibilidade de alguém ser suporte. Eu até faria, mas desde que seja para alguém que eu gosto. Porque eu não vou com a cara daquele microfone. O pezinho aqui não escolhe quem está em cima. Ele vai ser suporte e acabou. Agora, a gente ia ler, né? 1 Samuel 30, 24 diz assim: quem vos daria ouvido nisso? Lembra que daí os caras pediram, deixa a gente ficar nessa, de boa, vai lá vocês guerreiros aí, porque eu tô cansadão, Davi. De boa, tira eu da escala aí agora. Ele falou, não, beleza. Aí alguém disse, não é justo. Se não vai pra guerra, não ganha o galardão, não ganha os despojos da guerra. E aí o contexto é esse. Verso 24 de 1 Samuel 30 diz assim: quem vos daria ouvido nisso? Os que estavam questionando, né? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Então, tira da sua cabeça de pensar que alguém que serve no louvor, por exemplo, que é, vamos ser sinceros, um lugar de destaque. Quando eu falo de destaque, eu não estou falando de ser melhor, estou falando de exposição. Amém? Vamos melhorar então isso. É um lugar de exposição. Então, ao mesmo tempo que está exposto para aparecer, também está exposto para atacar pedra. Não pense que o pessoal aqui também só recebeu aplauso. Duvido que ninguém nunca... Aleluia. Agora, na igreja, não importa alguém que está em um lugar de maior exposição, como outro, talvez, que está lá no departamento infantil, ou olhando os carros lá fora, que vai receber menos. Não. Porque em Deus, gente, o que determina o nosso galardão é a fidelidade àquilo que foi entregue. Está comigo? A gente poderia ir lá para o texto que fala que ele deu talentos, né? Deu 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. E deu segundo a capacidade de cada um. Agora entenda. O que recebeu 1, enterrou. O que recebeu 2, multiplicou para mais 2. Então, na cabeça de Deus, gente, a gente precisa entender que fidelidade é ser fiel àquilo que foi colocado à sua mão.
E o nível para a gente saber se está bom é multiplicar aquilo que foi entregue para mim. Então, às vezes, se alguém fala assim, se você olha um líder de algum departamento aqui da igreja, por exemplo, e pensa, eu faria melhor que ele. Cuidado, porque se for entregue para você, você vai ter que fazer o dobro do que ele faz. Aleluia. Porque, olha gente, esse é o nível. A Bíblia foi entregue para você, se você não multiplica. Agora, quem multiplica, entenda, o que multiplicou de 2 para 4, ouviu assim, rapaz, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Entra no... E agora você está qualificado para o muito. Veja, Jesus já tinha dito. Quem quiser chegar no muito, seja fiel no pouco. O muito é o destino, tudo bem. Mas a fidelidade no pouco é a qualificação para o muito. Então, quando esse homem diz, para o que multiplicou de 2 para 4, diz assim, foste fiel no pouco. Ele não disse que foi pouco pelo fato de ser 2. Porque o que recebeu 5 e multiplicou para mais 10, ouviu a mesma frase. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Como que era pouco? Se só o que ele recebeu 5, já é mais que o dobro do que o outro que multiplicou para 4. Quem está comigo aqui? Porque não é números naturais, não estamos falando de coisas do homem, estamos falando de uma fidelidade que a gente precisa ter com aquilo que Deus viu em nós, uma capacidade, porque Deus deu segundo a capacidade de cada um. Então eu não posso classificar que uma igreja é melhor do que a outra pelo número de pessoas, porque às vezes o que Deus deu para aquele povo é aquela quantidade. Você viu? Aquela igreja é boa, vai um monte de gente. Isso não classifica se a igreja é boa. Gideão tinha uma igreja de 32 mil. Quando ele perguntou, quem é covarde aqui? 22 foram embora. Então ele já tinha ali no meio daquela igreja boa, 22 mil problemas. Não, mais, porque ele tinha 22 mil macho covarde, fora as mulheres e as crianças deles. Porque geralmente o cabeça vai produzir. Quem está comigo aqui? Aleluia. Então qual é a igreja boa? A igreja que é mais perto da Bíblia. Por isso que você que é de outra cidade e vem congregar aqui, você não congrega por comodidade. Ninguém deve congregar por comodidade. Congregar por comodidade é isso. Eu vou naquela igreja que é perto da minha casa. Então a motivação do seu coração é a distância e não o que Deus está entregando. Porque quando o negócio é bom, a gente anda o tempo que for. Não é isso? A Maria fazia eu atravessar a cidade para comer um lanche lá, não sei na onde que ela queria. Por quê? Porque o lanche era bom. Ou não é assim aqui também? Não, vamos comer aqui mesmo. Não estou falando que aqui é ruim, entendeu? É bom. Não ganho nada também fazer propaganda também. É bom, mas deve ter outros boas também. Não, mas não está dizendo que só porque é pizza, então eu tenho que comer aqui do lado porque está perto. Não, não é. Se eu achar que a outra lá na frente é boa, eu vou lá. Por quê? Independente da distância. Aleluia. Veja, vou falar. Já vou começar a encerrar aqui em nome de Jesus. Já falei demais pro meu tamanho. Lucas, no capítulo 10, a gente vai falar de um clássico das Escrituras, que é a história de Marta e Maria. Não podia essas duas passar em branco quando a gente fala de serviço, né? Aleluia. Coisa boa, né? Veja. Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Quem que hospedou? Marta. Então, se quem hospeda, arca com o serviço também. Ou não? Você convida alguém para ir na sua casa e fala, vai lá, lava lá, faz lá. Não. Você até queria que ele fosse, mas às vezes por educação você fala que não, deixa que eu lavo, não é? Vamos ser sinceros, né? Aleluia. Você fala, não precisa. Na verdade, no fundo você precisa sim, podia lavar. Mas tudo bem, não, deixa que eu... Aleluia. Tem gente ali fazendo... Tá bom, vai. Para de brincar, vamos pro texto, aleluia, vai. Ai. Tinha ela, a Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Fala assim comigo: boa parte. E não única. Amém? Ela escolheu a boa e não a única. A gente é mestre, talvez, de malhar a Marta. Coitada da Marta. Alguém precisava fazer. Não é isso? Ou quando chega alguém na sua casa, você também não vai ficar. Tem uma figurinha de um gato que eu já vi, né? Que fica assim, de um lado para o outro. Porque você quer servir bem, você quer atender bem. A gente teve aqui, há poucos dias atrás, um evento que a gente trouxe o pastor Fábio, né? De Cruzeiro para ministrar. E estava ali o pessoal do Potim, né? Da igreja do Potim, que veio aqui ministrar o louvor juntamente com a gente. Quem que estava sediando o evento, né? Digamos assim. Era a gente. Então quem que tinha que trabalhar? A gente. Ué, tá na sua casa, lindão. É você que tem que fazer. Agora, entenda uma coisa. Maria escolheu a boa parte. E a boa parte nunca vai ser tirada. A boa parte é a palavra. E eu preciso entender, quando Jesus disse ela escolheu a boa parte e não a única, é porque servir é importante. O que é ruim é a gente mudar a prioridade do negócio. Marta escolheu o serviço antes da palavra, antes da revelação. Eu preciso entender que todo o serviço, todo o trabalho na igreja, Ronaldo, tem que ser fruto de revelação da palavra. Eu faço isso porque eu tenho revelação da palavra. E a revelação é diferente do conhecimento. Porque a revelação te coloca em movimento. Noé tinha a revelação de que ia chover. Ele não só sabia. Porque se ele só soubesse, o que às vezes muita gente... Quando sabe que Deus é bom? Muita gente sabe, mas nem todos têm essa revelação do caráter dele. Então Noé prova que ele tinha a revelação de que iria chover, que ele construiu a arca. Muitos têm a teoria de Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quando não dizime oferta, a prova é que não é revelação para você esse texto, é só conhecimento, porque o fato de não fazer coloca uma expectativa na falta. E a gente acredita mais no 10% que segura do que na capacidade de Deus de suprir. Quem está entendendo? Então, Jesus, quando ele disse: Marta, Marta, o seu problema é que você está preocupada. Eu vou ler o texto de novo. O que está rolando com você, Marta? Respondeu-lhe o Senhor, verso 41 de Lucas 10. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Esse que é o problema. Servindo, inquieto e preocupado. Se tivesse primeiro pensado em ficar com a palavra, quando você estivesse servindo, seria leve. E aí você ia parar de fazer comparação. Pois eu nunca faltei na escala e o pastor nunca falou nada. Fulano já faltou um monte de vezes. Pastor, ordena-lhe que venha limpar a igreja comigo. Quem sou eu para fazer isso, gente? Eu não mando em ninguém, não. Quem está entendendo? Eu não mando. Não mando em ninguém assim, não, gente. Então Jesus ele disse a boa parte, ele não disse a única. Servir é tão importante quanto. O que muda aqui, o que precisa fazer é ajustar. Ele não disse para Marta: Marta, você não precisa servir, você tem que parar de servir. Ele só disse: você está ansiosa, distraída e sobrecarregada. Porque você não escolheu a boa parte primeiro. Veja, a gente deu o exemplo agora há pouco da igreja estar limpa, não é isso? Então, a igreja limpa é importante, alguém limpou. Agora, o que seria errado é limpar agora. Não, pastor, eu não vim na escala ontem, mas quando você vai pregando aí, eu já vou aqui, ó, de boa. Não. Eu não estou dizendo que não tem que fazer, eu estou dizendo que tem que fazer, mas não agora. Vamos lá, por favor. Quando está acontecendo esse episódio aqui ainda, Lázaro está lá dentro daquela casa também. E Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro não havia morrido ainda. E era uma casa. Aleluia, revelação, né? Agora entenda. Hoje nós somos templo e morada do Espírito. Amém? Somos a casa, a morada do Espírito.
toda casa, e eu posso falar dessa de Betânia quanto dessa, toda casa que existe a prioridade pela palavra, mas a não isenção do serviço, quando precisar de milagre vai ter. O fato de ter ali a escolha pela palavra e o serviço, quando alguém da casa morreu, Jesus estava presente. Entenda. Jesus ele só classificou essa ordem: palavra, presença e serviço. Palavra, Maria. Serviço, Marta. Comunhão, Lázaro. Porque Lázaro era amigo de Jesus. Uma casa que só tem palavra, só tem Maria, não, pastor, eu não quero fazer nada, eu só quero vir e ouvir. Outra coisa que é errado também, que só vem na escala e nunca vem para cultuar. Essa pessoa é só Marta, só tem serviço. Provavelmente essa pessoa não vai ter Lázaro, comunhão, amigo. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Quero chamar o grupo de louvor para cá, por favor. Aleluia. Veja, se serviço não fosse importante, fosse importante só a palavra, em Mateus 9, Jesus não diria para os discípulos: a seara é grande, ore por trabalhadores. Ele não pediu ali adoradores. Quando Jesus viu o trabalho que precisava ser feito, ele pediu: orem, gente, ao Senhor da seara. E ali essa palavra também dá a ideia de o responsável da seara. Ore, desculpa aí, gente, aleluia. Ore ao Senhor da seara para enviar trabalhadores. Ou seja, nesse caso específico você vai precisar de mão mesmo, de gente pôr na mão do arado. Ele não pediu para ora aí. Vai chegar uns caras aí que senta aí e fica ouvindo a palavra, mas vamos crer que vai bater um vento impetuoso e vai limpar tudo, aleluia. Não, não é assim. Outra coisa que as pessoas às vezes erram, elas falam assim: pastor, tá, tudo bem, mas eu só sirvo a Deus, mas eu não sirvo homens. Ai. Essa é boa, né? Essa é clássica também, né? Aleluia. Não, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo homens. Mateus 25:40 diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre, fala assim comigo, sempre não é de vez em quando, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu só sirvo a Jesus, mas se você não serve os pequeninos ou os homens, você não está servindo a Jesus. O livro de João, 1 João, no capítulo 4, chega a dizer: se você diz que ama Deus, mas que não vê, e ama e odeia o seu irmão que você vê, você não ama Deus não, viu? Então não adianta falar que serve a Deus, mas não serve as pessoas. Obrigado, viu, filho? Desculpa aí a bagunça que eu tô. Mateus, no capítulo 10, no verso 40 ao 42, também diz assim: quem vos recebe... Jesus estava falando para os discípulos isso. E eu sei que você pode pensar aqui: mas são discípulos. Calma, não está com o tomate ainda não. Deixa eu terminar o texto, por favor. Quem vos recebe a mim, falando para os discípulos, Jesus, me recebe. E quem recebe aquele que me enviou, recebe. Quem recebe um profeta... Nossa, misturei tudo, volta. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo: eu vou mandar vocês, e quando alguém receber vocês, essa pessoa que recebeu vocês é como se ela estivesse me recebendo. E essa pessoa que está como se estivesse me recebendo é como se estivesse recebendo a Deus. Então não adianta a gente falar que a gente serve a Deus e não serve aos homens. Vou continuar. Quem recebe um profeta no caráter de profeta ou na unção de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão do justo. E quem der
a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. De modo algum a gente vai perder o galardão de fazer algo, o serviço na igreja. A gente só precisa, é que isso que precisa ser feito, precisa ser coração alinhado. E aí está tudo bem. Não é só fazer, mas é como faz. Hebreus 6,10 também diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Você serviu e ainda serve aos santos. E quem são os santos? Aleluia. E aqui é outro culto, porque daí eu vou ter que ensinar sobre justiça de Deus. Aleluia. Para a gente entender que a gente está na posição de justiça e agora, aleluia, quando alguém serve alguém na igreja, está servindo os santos. Está comigo? Você pode ficar de pé? Josué, ele no capítulo 24, no verso 15, ele elevou o nível de serviço. Porque uma coisa, gente, é a gente decidir por a gente mesmo. E eu posso, até certo ponto, até certo nível, decidir por mim. Eu vou fazer, eu não vou faltar, eu vou estar lá, eu vou me empenhar. Agora, quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos, aleluia, ele elevou o nível do negócio. Ele não estava dizendo só sobre ele mesmo, ele estava dizendo sobre a casa dele. Ele está dizendo: o tipo de vida que eu vou levar vai influenciar os meus. Ele diz: eu não vou simplesmente ir ao culto como um espectador, mas eu vou me tornar participante, ativo, generoso, liberal. Eu vou me tornar parte daquilo. Então por isso ele disse: eu não sei quanto a vocês, ele disse isso. Se vocês quiserem, de boa, mas eu decido, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E aí nem preciso contar para vocês, se é bom de Bíblia, você sabe o que rolou com a vida desse homem. Quanta coisa está disponível para nós, se a gente tiver o coração alinhado, disponível para servir. Amém? Eu quero encorajar você a fazer uma oração, enquanto o grupo de louvor vai cantar uma canção, e eu vou orar mesmo, e eu quero que a gente venha ser grato por tudo aquilo que Deus tem apontado para nós. Nós somos, gente, privilegiados de servir ao Senhor. Eu tenho certeza que se você for em um hospital agora, qualquer um que estiver lá na cama, daria tudo para estar vestindo o uniforme que você veste e servindo na igreja que você serve. Aleluia. Existem coisas que o dinheiro não compra. E eu não estou falando do Mastercard. Eu estou falando de a gente mesmo ficar bem em Deus e saber que Ele conta com a gente para a realização da sua obra na terra. Jesus, quando voltar agora, Ele vai voltar para buscar a igreja. Ele não vai voltar para fazer de novo o que Ele estava fazendo. Agora quem vai fazer é a igreja, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça que orienta, que é como a bússola, que dá esses critérios, eu diria, que dá esse norte para a gente saber se a gente está indo no caminho certo. Mas de fato, quem vai impor as mãos sobre os doentes somos nós. De fato, quem põe a mão no arado agora não é mais Jesus, é o corpo dele, através da igreja. Aleluia. Pai, obrigado por mãos diligentes, coração disponível. Nós, Pai, pedimos perdão ao Senhor pela negligência, Pai, se nós um dia negligenciamos o serviço ao Senhor, mas nos compromissamos, Pai, em fazer melhor, em alinhar o nosso coração, a disposição do nosso coração para fazer, sabendo que existe uma grande colheita, mas não é a colheita o nosso alvo é o seu coração, o nosso alvo é fazer direito, mas nós também não abrimos mão, Pai, daquilo que é nosso por direito. Eu declaro, Pai, que ninguém desse lugar vai ficar desempregado, ninguém, Pai, desse lugar vai ficar desamparado. Haverá, Pai, promoção, haverá aumento, haverá favor, porque nós escolhemos pela palavra. Oh, aleluia. Não vai ser tirado, Pai,
de que o Senhor tem um ano maravilhoso para a gente viver, de que o Senhor tem grandes coisas para a gente desfrutar. Oh, aleluia! Levante suas mãos, renda graças, faça dessa canção a sua oração nessa noite. Aleluia! Valorize a palavra que você recebe, valorize o ambiente em que você está, valorize o lugar onde você vai chegar. Nós não estamos perdidos, nós temos um norte, nós temos um caminho, nós temos uma visão, estamos em um bom lugar. Aleluia! Oh, aleluia! Eu tenho uma direção aqui, eu quero fazer um convite para você. Você que não serve em nenhum departamento da igreja hoje ainda, mas tem o desejo de servir. Eu quero, se você tem esse desejo e gostaria que eu orasse por você, eu não estou dizendo que eu vou orar e amanhã você vai estar ali no lugar do Ronaldo, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo que a gente já passou por um processo, de que a gente já está sendo observado, em nome de Jesus. Como eu disse, eu digo aqui, né, nesse lugar, é uma verdade. Você já está sendo observado desde o primeiro dia que você entrou por essa porta. Então sorria, aleluia. Você está sendo filmado mesmo, aleluia. E parece que não é nada, né, o que a gente está fazendo. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu não estou fazendo nada, eu só estou vindo. Rapaz, só de vir, de chegar no horário, de uma fidelidade aos cultos, isso demonstra muita coisa a respeito de um cristão. Sabia que um cristão que chega na hora do culto e frequenta os cultos, isso fala muito a respeito dele? Aleluia! Eu me lembro que eu conversei com uma vez uma pessoa que vinha aqui, não vem mais, mas enfim. Tanto é que muita gente nem nunca viu ele. Ele falou, meu sonho é ser diácono nessa igreja. Eu falei, rapaz, mas quase que você não vem no culto, você vem uma vez a cada 3 meses e olha lá. Acho que o Cone está trabalhando mais, aleluia. E eu sei que a gente tem... Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Esse desejo que você tem no coração de fazer algo, foi Deus quem colocou. 1 Timóteo 3, e o verso 1, chega a dizer assim, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não é à toa que você tem o desejo de fazer. Só que, se é uma excelente obra, vai exigir pessoas excelentes também. É lógico que não sou eu que determino na Gerdau, eu vim trabalhar aqui, eu quero e acabou, e entra lá e faz. Você apresenta um currículo, e o seu currículo fala muito de você. É que a gente está falando com crente, né? Você não vai mentir no currículo, né? Eu sei disso, mas diz a lenda que tem gente que mente no currículo. Não fala inglês fluente. The books on the table e what's favorite color. Fluente. Aleluia. Mas enfim, a gente pode cantar de novo essa música aí, aleluia. Ou outra também, em nome de Jesus. Vocês são guiados, quem sou eu para aleluia. Eu acho que... Mas eu quero estar aqui mesmo, disponível para impor as mãos sobre você e orar com você a respeito de um ano espetacular. Conversava hoje com a Maria. Hoje ela está lá na diretoria do Rema, a escola lá em Guaratinguetá. Eu nem sei mais quantos anos faz que você está lá na diretoria, mas eu me lembro que ela estava me contando que a Sandra disse para ela, quando ela entrou para a diretoria do Rema, disse assim, o seu nome já foi cogitado aqui desde o ano passado. Não o ano passado agora, mas desde o ano antes dela entrar. Isso mostra que talvez a gente pode estar fazendo coisas e pensando que a gente não está sendo observado, mas o seu nome já foi citado e o seu rosto já foi mostrado. Talvez você pense, acho que eu não vou até parar, mas não, vale a pena continuar. A promoção em Deus é de dentro para fora, em nome de Jesus Cristo. Então, se você tem esse desejo, vem para cá que eu quero orar por você em nome de Jesus. Quero chamar para cá o Ronaldo, vem aqui. Nós vamos orar por eles. Marco e Malu também. Beatriz. Entrega para alguém aí, Beatriz. Você vai vir aqui para orar por eles em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Maria também, por favor. Em Hebreus 6 diz isso. E eu chamei essas pessoas aqui porque são pessoas que já passaram por coisas nessa igreja.
E hoje, se estão hoje em lugares, é porque ficaram firmes diante de circunstâncias, e são pessoas que decidiram servir, mesmo em meio a momentos difíceis da vida, em nome de Jesus. Então só recebe isso em nome de Jesus. Não fica pensando, mas eu queria que fosse o pastor. Não, não é isso. O poder está nessa imposição de mãos. Eu sei que o que eles carregam, o que nós carregamos, é divino para a igreja. E eu sei que você vai sair daqui fortalecido e encorajado para isso, em nome de Jesus Cristo. Pode orar por eles, em nome de Jesus. Não tem mais nada para dizer, né? Mas eu me lembrei de 2 textos. Que o primeiro deles, falando sobre o serviço, em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 2, diz assim: e o servo de um centurião, que este a muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhes que viessem curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: este é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. É interessante que o pastor falou sobre um coração para servir, e ele também disse que coisas são destravadas na nossa vida por conta de um coração para servir. E com esse centurião foi a mesma coisa que aconteceu, mas ele não estava servindo nos 5 ministérios, no ministério quíntuplo da igreja, como o pastor disse, mas ele mesmo fez o quê? Através da sua generosidade, do seu amor pela casa do Senhor, ele edificou a sinagoga aos judeus. E é interessante que o centurião, ele era um centurião da guarda, então provavelmente ele não era um judeu, ele era um romano. E ele nem crente era. Então a gente pode traduzir para o dia de hoje, ele nem crente era. E ele edificou uma igreja. E através dessa oferta da vida dele, que ele fez por conta dele amar o povo e ele fazer isso, ele fez com que o céu se destravasse dentro da vida dele. Então também a oferta, ela nos dá esse direito, esse acesso a coisas ser destravadas na nossa vida. Seja na área material e se tratando aqui também na área de saúde do corpo, da família dele, das pessoas que estavam ao redor dele, do servo dele. Porque ele estimava o servo e então ele conseguiu ter acesso a Jesus por conta da fidelidade do seu coração. E como o pastor disse, não era porque ele fazia de qualquer maneira, mas é porque ele era amigo do povo e ele construiu a sinagoga. Então ele tinha o coração alinhado e ele também tinha a sua intenção financeira alinhada. Um outro texto, ainda em Lucas, no capítulo 7, a gente vê as viúvas, as mulheres que acompanhavam Jesus. Elas não pregavam como os 12 discípulos, mas elas estavam sempre envolvidas no ministério de Jesus. E diz assim, Lucas 8, no verso 1, diz assim: aconteceu que depois disso, que estava Jesus na cidade, de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, a quais lhes prestavam assistência com os bens. Aqui a gente vê um outro ponto. Pessoas que eram gratas a Deus por conta dos benefícios que eles haviam recebido. Nós não viemos à igreja para buscar um benefício em Deus. Nós viemos à igreja para adorar o Senhor, mas por conta do nosso coração alinhado, adorador, nós conseguimos desfrutar dos benefícios que o Evangelho nos traz. O nosso coração, o solo do nosso coração faz com que a semente ela seja germinada em nós e ela frutifique. E quando nós temos esse coração, essa gratidão alinhada com Deus, nós vamos
assistir ao Evangelho, prestar assistência para que o Evangelho continue sendo pregado, para que essa casa continue aberta, para que o aluguel continue sendo pago, para que as melhorias nesse prédio continuem sendo feitas, através da nossa gratidão e do nosso coração alinhado. É por isso que nós não colocamos também um nome nos envelopes, porque nós não precisamos saber o quanto você dá, nós não precisamos saber se você dá ou não. Quem precisa saber disso é você e Deus. E é Ele quem precisa te aprovar e não nós, porque aqui somos pessoas mortais quem recebe, mas ali é aquele que testifica que se vive. Porque você pode vir e colocar lá, preencher lá, janeiro, dizimista, você põe um xizinho e entregar R$100, eu vou acreditar que você ganhou 1.000 e eu vou ticar um ok, porque eu não vou saber a veracidade disso. Primeiro que se for realmente os 10%, mas seu coração estiver totalmente desalinhado, e você fizer só porque você vai ter ali a sua fichinha de janeiro a dezembro preenchido com xizinho, isso daí não é um novo evangelho. Isso aí continua sendo algo de lei, algo que é imposto. Não, nós não impomos nada a ninguém. Pelo contrário, tudo que você faz é segundo o seu coração. A fidelidade que ela deve sim surgir do seu coração. Assim como o pastor usou o exemplo que a honra ela não deve ser imposta, mas sim ensinada. Também um coração generoso, ele nunca deve ser imposto, mas também ensinado. E nós ensinamos nesse lugar que a generosidade, ela nos dá todos esses benefícios. Para quando nós precisarmos, quando o dia mal bater na nossa porta, nós vamos ter sim direito à recompensa de todas essas coisas por conta da nossa fidelidade. Amém? Os diáconos podem passar. Por isso que nós sempre falamos também sobre dízimos e ofertas aqui, porque nós sempre queremos ensinar todas as pessoas que, como o pastor ele sempre diz, e as outras pessoas também nesse lugar, que ainda que o dinheiro ele saia do seu bolso, ele jamais vai sair da sua vida, porque o dinheiro plantado, a sua generosidade, ela é uma semente, e essa semente ela tem colheita. Nós vemos aqui pela palavra que pessoas colheram por conta da sua fidelidade, e outras se tornaram fiéis e comprometidas por conta da fidelidade de Deus para com elas. Então Deus ele sempre te alcança. Você pode ter chegado hoje e ainda não ter esse coração generoso, mas o fato dele ter te alcançado, ter te libertado, você ter nascido de novo, vai fazer com que você possa assistir ao Senhor com seus bens, assim como eram as mulheres. Mas também por conta de ele ter do seu amor, do seu cuidado para com ele, você vai ser generoso, e quando você precisar, você vai ter colheita disso. Amém? Se coloque de pé. Pai, nós te agradecemos. Se você precisar de a maquininha tem lá atrás, tem a forma do Pix também aqui, você só precisa enviar o comprovante para a nossa Aline. A gente ainda não tem um CNPJ próprio. É bom a gente sempre falar isso, porque se você for fazer o Pix e não nos avisar, nós vamos ficar muito agradecidos, mas essa oferta vai para a igreja de Guará e não para nós, tá bem? Nós vamos ofertar para eles, mas a gente também é bom quando a gente consegue trazer a oferta para cá, que é daqui, de fato, para a gente suprir a nossa casa. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela palavra ministrada nesse lugar. Nós te agradecemos por essa casa aberta, Pai, porque esse lugar nasceu no coração do Senhor, e o Senhor sustentou e tem sustentado e sustentará essa casa todos os dias, Pai. Nós lembramos de quando esse lugar foi aberto com pouquíssimas pessoas, Pai, o Senhor nunca deixou faltar. Ainda que nós não tínhamos naquele momento, mas o Senhor sempre supriu todas as nossas necessidades. E hoje nós estamos crescendo e avançando, Pai, porque nós temos o cuidado de poder cumprir a visão que o Senhor estabeleceu para esse lugar. E é essa visão que vai nos levar para onde o Senhor quer nos levar.
É essa visão, Pai, que vai fazer com que as pessoas aqui sejam alcançadas através de sua generosidade. Eu te agradeço, Pai, porque nós não precisamos de pessoas de fora, do Senhor levantar pessoas de fora para fazer essa oferta, mas nós contamos, assim como era na igreja, com pessoas generosas aqui, que acompanham esse crescimento, nos assistindo a igreja com os seus bens, Pai. Muito obrigado por colheita na vida dos meus irmãos. Eu declaro que esse, sim, Pai, será, como nós temos dito nesse lugar, um ano de colheita de tudo aquilo que nós temos plantado. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, queridos. Deus é bom, gente. Amém. Só vou dar alguns recadinhos aqui para a gente poder ir para casa. João 7,53. Faz tempo que não coloca esse versículo aí. Bota aí para eles verem. Aleluia. Mas espera aí, depois do recado, né? Mas bota aí para eles saberem que esse aqui é o versículo. E cada um foi para sua casa, hein? Aleluia. Tá bom? Depois dos recados agora. Então, terça-feira a gente está de volta com o nosso tempo de oração, né? Vai ser às 20 horas, como nós temos feito aqui. Eu encorajo você a estar presente. Tem sido um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Depois a gente está de volta na quinta-feira, às 20 horas também. Quinta-feira não é café com leite, pode vir na quinta, que tem sido uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Quero também agradecer os visitantes, que você que veio aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Fica à vontade, Deus é bom. A gente quer trocar uma palavrinha com você no final ali. A Cris, cadê a Cris? Aleluia. Tá ali no fundo, ó. Ela vai procurar vocês ali, tá bom? Para entregar algo. E que mais? Deixa eu ver. Dia 7 de fevereiro vai ter um treinamento do... Bota aí para mim, Marcelo, por favor. Ou Levi. Do treinamento do departamento infantil. Essa moça aqui, a Janete Marques, ela é... Jane, aonde que eu vi Janete? A Janete tá aqui, aleluia. Se a Janete quiser dar um treinamento depois, tá bom, Janete? Então, né, já... então é a Jane Marques, aleluia. A Jane, você vai ler, falar sem ler, é isso que dá, né? Aleluia. Da onde que eu coloquei Janete, gente? Mas tá bom, aleluia. A Jane Marques, ela vai dar um treinamento do departamento infantil. Quem é essa moça? Ela é professora da escola de ministros sobre esse assunto. Então, assim, se prepara, gente, para apanhar, viu? Até eu tô falando eu como pastor mesmo. A gente acha que tá fazendo as coisas pela criança, até pegar uma aula dessa, um treinamento desse. Vale tanta pena que o pessoal lá da Igreja do Verbo de São José dos Campos está vindo para Guará nesse dia para fazer o treinamento ali com eles. Para a gente ver como está muito próximo da gente, para a gente poder fazer. Então não perca essa oportunidade. Esse ano vai ser um ano de muitas coisas para a gente fazer aqui nesse lugar. A gente teve aí, ó, já algo que foi do louvor, né, que a gente fez no dia... Esqueci que dia que foi. Foi o incensário. A gente vai ter, dia 10, obrigado, Bel. Vai ter agora esse treinamento do departamento infantil. Dia 27 desse mês a gente tem uma reunião com todos os departamentos da igreja. Vai ser numa terça-feira, às 20 horas. Você que faz parte de algum departamento da igreja, ou se não faz também, você que estava aqui agora que tem o desejo, essa é a sua reunião. Você tem que começar já vindo nessa. Aí eu tenho vontade, então venha pelo menos nessa reunião já. Dia 27 às 8 da noite, cai numa terça-feira, amém? Pra gente ver como a banda toca. Vai ser uma benção em nome de Jesus. E deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Os aniversariantes e vai ter as coisas pro diaconato também, viu? Pode deixar que nós vamos promover aí uns treinamentos, uns negócios bem da hora. No final, nessa banda de cá, o Marco e a Malu quer conversar com os diáconos, tá bom? Se vocês puderem dar uma colada aqui, aleluia. E aí a gente já conversa. Eu sei que tem bastante aniversariante, vem pra cá pra gente orar por vocês. Aleluia. Acha? Vem marchando, aleluia. Só uma dica, gente, aleluia. Ali no fundo tem a cantina da Selma, aleluia. Ela, como ela mesma escreveu, né, ela que criou aquilo, eu achei muito massa. Você não está comprando um produto, você está comprando um propósito. A ideia dessa cantina é para o pagamento da parcela do ar-condicionado. Então, hashtag, fica a dica aí, ó, um presente aí para os aniversariantes. Como é que é o negócio mesmo, ô Selma? É brownie, né? Brownie com brigadeiro em cima ou é brigadeiro dentro? Sei lá. Envolvido, né? Quem aqui sabe o que é brownie? Levanta a mão para me saber. Aleluia. Então pronto. É porque eu não sabia. Então eu não sabia. Eu tenho que falar, eu não sabia. Achava que brownie era um bolo murcho, mas brownie é brownie. Aleluia. E é muito gostoso, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por eles. Pai, obrigado por um tempo, Pai, de favor, uma estação de avanço, de crescimento e de mais, Pai, sobre a vida das tuas filhas. Nós declaramos que elas vão correr a carreira com velocidade, leveza,
serão surpreendidas, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor, e vão ter, Pai, uma semana extraordinária, uma estação maravilhosa para viver, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a vida dessas irmãs. Aleluia. Então agora acabou mesmo. Então, gente, ó, a gente se vê aí durante a semana, ou terça ou quinta, ou aleluia. Deus é bom.